Tudo bom, galera? O meu nome é Felipe Salviano e eu tô aqui só para dar uma rápida introdução na nossa aula 1, que vai acontecer aí no YouTube, sobre a robótica e aula de Arduino. Bom, primeiro vamos lá que eu vou ser rápido aqui. Eu vou explicar para vocês só alguns contextos básicos, esses são alguns exemplos de projetos que a gente tem, e eu vou falar um pouco melhor sobre o Arduino. Bom, basicamente o Arduino, ele nada mais é que uma plaquinha, certo? Que a gente vai usar, aqui eu tenho alguns tipos diferentes, mas eu vou mostrar para vocês aqui os três mais famosos. São esses três aqui, certo? Que as pessoas mais usam. O Arduino, ele basicamente é a CPU de um computador, ele vai ser usado para os nossos projetos, aqui nessas portas vai ser onde a gente vai tá ligando aí, né, com os jumpers, que são os fiozinhos pequenininhos, que a gente chama de jumpers. A gente vai estar ligando os nossos componentes no Arduino e a gente vai dizer para ele no código que a gente vai jogar dentro dele o que ele vai fazer com esses componentes, certo? Eu vou levar vocês aqui para uma outra plataforma para mostrar rapidinho e já volto. Galera, então, esse daqui é a plataforma do Tinkercad que a gente usa para fazer alguns protótipos dos nossos projetos. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho um Arduino, certo? E aqui eu tenho uma protoboard, e nessa protoboard aqui, isso aqui eu mostrei na aula 1, que está no YouTube, mas eu vou explicar só por cima rapidão. Na protoboard a gente vai ligar os fios, certo? Do Arduino aqui, correspondentes. Aqui a gente tem um fio positivo e um negativo, e eles estão aqui só puxados para o outro lado para energizar lateralmente aqui, certo? E aqui a gente tem os pinos de informação que está ligado na placa Arduino, que vão aqui, e eles são em vertical aqui no caso, né? Olhando a placa de lado. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 LEDs aqui, e isso aqui é um protótipo de um semáforo que a gente está criando aqui na plataforma, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, opa, eu movi aqui sem querer. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai estar funcionando e como funciona o código. Se você olhar aqui, eu tenho essa pecinha que é um resistor. O resistor ele serve basicamente para que a potência que chega no LED não exploda ele, porque é muita amperagem e ele não suporta, então você precisa colocar isso aqui, certo? Então eu vou mostrar aqui o código. Esse daqui, como vocês podem ver, é o código de programação. E eu vou dar só um iniciar aqui, ó, só para vocês estarem checando que está funcionando, tá vendo? Ó? Isso aqui é um semáforo, certo? Ele vai trocando de uma luz para outra e ele mantém sempre uma apagada, certo? Ele faz a transição de um para o outro, perfeito? Vou explicar aqui rapidão só como é que vai funcionar esse código aqui que está escrito, correto? A gente tem aqui essa parte, que no caso são as partes de declaração de variável. Aqui a gente vai declarar a variável dos nossos objetos, na verdade, né? A gente declara o nosso objeto, que são os 3 LEDs aqui, e aqui o número correspondente a cada entrada lá na placa, certo? O LED 1 está na porta 2 aqui do Arduino, ó, se vocês virem aqui, certo? Opa, bom, galera, eu só tive um probleminha aqui, mas vou mostrar rapidão para vocês como é que funciona. Aqui a gente tem a porta 2, a porta 3 e a porta 4 dos pinos do Arduino, certo? Eles estão ligados aqui nos nossos LEDs, né? Através desse caminho, desse fio. E aqui esse fio energiza toda essa parte em verde, mas não passa para o outro lado da placa. Se você notar, tem uma cavinha aqui e aí você precisa fazer a ponte para o outro lado. Por isso que tem esse fiozinho aqui, correto? Aí o nosso LED ele vai ter dois pinos, o catodo e o anodo. O catodo é onde chega o pino de informação e o anodo é onde chega a alimentação. Aqui o nosso pino de alimentação, ele sai do 5 volts da placa do Arduino, certo? Aí ele vai entrar aqui nesse pino e aí ele vai energizar toda essa parte aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele mostra todos os pinos que ficam energizados. Aí aqui do outro lado, eu fiz um push lá para cima e conectei aqui também, só para ficar mais organizadinho. Certo, aí aqui eu puxei para cá, que organizou toda essa fileira. Só que aqui eu coloquei o resistor para servir de ponte para passar a energia para o anodo aqui dos LEDs, certo? Porque a amperagem que chega é muito potente e o LED pode fritar, então a gente coloca isso aqui e fica zero. Ele consegue calcular certinho aqui, é um resistor de 1K ohm, certo? Então ele consegue impedir aí que o LED não exploda ou que ele frite, correto? Então, basicamente, como eu estava dizendo aqui no código, a gente definiu os nossos objetos aqui, certo? Aqui a gente definiu os LEDs, a gente disse para o Arduino que os LEDs eles vão ser um componente de saída, porque a informação sai da placa e vai para o componente, então está aqui a output do LED 1, 2 e 3, correto? Caso fosse um sensor, por exemplo, ao detectar alguma coisa, ele envia uma informação para a placa, então aí é um input porque a informação está entrando na placa, certo? E aqui no final a gente tem o void loop, que é aqui onde a magia acontece. Dentro desse void loop, ele fica repetindo a ação que está aqui dentro. Aqui no void loop, através desse digital write, que é esse comando, eu consigo falar assim para o Arduino que ele deve acender o LED 1, certo? High, LED 1 aqui. Aí ele vai dar um delay de 1000 milissegundos, que é um segundo, certo? Esse delay aqui é uma espera que ele vai fazer. E aí ele vai fazer um digital write, que é a ação do LED 1 em low, que significa o quê? Que ele vai apagar. Então ele vai acender, espera um segundo, apaga, e aí ele já vai acender esse LED 2. Não tem um comando de delay aqui, então ele não vai esperar um segundo para acender o LED 2. Ele já vai acender no momento em que ele apagar o LED 1, certo? Aí ele espera um segundo para apagar o LED 2 e aí já acende o 3 e por aí vai. Bom, galera, mas basicamente isso aqui foi uma explicação bem rápida e bem resumida, certo? Esse aqui é o protótipo do nosso semáforo. Essa plataforma eu recomendo muito, ela tem aqui, como vocês podem ver, várias peças diferentes, cada peça aqui usa o seu comando, tem sua biblioteca diferente e tudo mais.
E bom, é isso. Espero que tenham gostado e muito obrigado.